Bom, gente, vamos lá. Vamos começar hoje falando do Flávio Bolsonaro. Porque, como disse, né, as próprias campanhas aí, o Haddad chamando ele de bolsonarinho e tudo mais, eu quero trazer o que eu sempre trago, que são os esqueletos do PL do Rio, que assombram Flávio Bolsonaro, do Guedinho, Otávio Guedes, que é colunista e comentarista da Globo News. Então, aqui eu sempre comento com vocês sobre a importância de nós falarmos a atuação da família Bolsonaro no Rio de Janeiro, porque lá eles sempre tiveram uma atuação dentro da Alerj, né, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, tem aí alguns funcionários do gabinete do Flávio, que teria a história da rachadinha, que dariam parte de seus ordenados a ele que teria também colocado parentes ali de executores da milícia, do escritório do crime. Então, a gente sabe que existem aí questões extremamente fortes que foram colocadas para debaixo do tapete envolvendo o nome de Flávio Bolsonaro. A campanha do Partido dos Trabalhadores disse que um de seus jargões será o filho mais corrupto do Bolsonaro. Olha que coincidência, eu sempre falo isso aqui. Eu falo o filho mais corrupto. Por que é importante a gente falar disso? Para que ninguém venha com aquele discurso furado que aconteceu em 2018 da anticorrupção do Partido dos Trabalhadores. É muito importante que a gente se lembre disso. Então, gente, desculpa, estou molhando o bico aqui. Então, é muito importante que nós coloquemos as coisas em xeque nesse momento. Por isso, todos os dias vocês veem que eu trago discursos aqui, coisas desconstruindo essa imagem de moderado que o Flávio está tentando emplacar, que de nada converge com o passado que ele tem. Então, vamos colocar aqui a coluna do Flávio Guedes para a gente chavar junto. Flávio Guedes, que é do Rio, tá? A pesquisa Quest, divulgada nesta segunda-feira, mostra o candidato Flávio Bolsonaro Douglas Ruas ao governo do Rio de Janeiro, bem atrás de Eduardo Paes, enquanto o ex-prefeito aparece com 40%, Ruas tem 10%. É o candidato de Flávio Douglas Ruas, né, no Rio de Janeiro. É fato que a campanha ainda não começou para valer, mas há uma percepção de que sem a máquina e o dinheiro público para garantir apoio de prefeitos, Douglas Ruas terá dificuldade em decolar. O Partido Liberal do Rio de Janeiro se transformou num foco de tensão e ameaça. Em público, Flávio dá apoio a Ruas, mas nos bastidores trabalha com plano B. André Marinho, que concorrerá pelo Partido Novo. O maior problema de Flávio com o PL do seu estado são os esqueletos do governo Castro, que já começaram a sair do armário. O discurso da campanha de Flávio terá um forte tom contra a corrupção, mas o governo do PL de Cláudio Castro, que fez o maior aporte de dinheiro no Banco Master, torrou R$1 bilhão em aplicações no Banco de Vorcário, dinheiro que era para pagar aposentados e pensionistas, que é a Rio Previdência, que eu sempre falo por aqui. O volume cresce com o aporte feito pelo SEDAI, né, no mesmo banco, cerca de 200 milhões. Por isso, há uma forte tensão para saber se uma provável delação de Vorcário envolverá o PL do Rio de Janeiro. Além da corrupção, tema que Flávio Bolsonaro já tem problemas pessoais, como a rachadinha e compra de imóveis em dinheiro vivo, a austeridade na gestão pública será outro ponto de ataque do PT. Então, aqui, né? No entanto, as sucessivas exonerações após Cláudio Márcio é ótimo. Cláudio Castro deixar o Palácio da Guanabara revelam que o PL do Rio se transformou numa máquina pública da Fantasmolândia. Só nas primeiras semanas com o governador interino, que é o que está acontecendo no Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Couto exonerou 700 servidores que não tinham crachá, não tinham senha nem para entrar no governo. E sem a senha não se consegue trabalhar, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, desses 700 servidores, alguns nem tinham como entrar lá para trabalhar. Tinha uma subsecretaria de gastronomia, e aí também a própria Alerj, hoje presidida por esse Douglas Ruas. Então, depois de tudo que a gente viu, aquela história do Cláudio Castro, com o Rodrigo Bacelar, que era presidente da Alerj, que tinha conexão do Comando Vermelho, que facilitou informações para o Diego Raimundo, que é o TH Joias, tudo isso que aconteceu, entendeu?
Eles tinham aí a tal da ligação do Comando Vermelho e Bacelar era candidato do Castro e do próprio Douglas Ruas para o governo do estado. Então, assim, gente, Cláudio Castro pediu para sair porque ia ser caçado. Douglas Ruas, hoje, é o presidente da Alerj, é o candidato do Flávio, e o candidato deles era o Bacelar, que está preso por envolvimento com quem financiava o Comando Vermelho. Tá bom para vocês? Esse é o emaranhado do Rio de Janeiro. Então, a Polícia Federal tem em suas mãos todas as conversas mantidas entre o ex-presidente da Alerj e a base que o sustentava, na maioria dos deputados do PL. Então, tá aqui, ó. O Octávio Guedes, ele termina assim: com todas essas cascas de banana, Flávio Bolsonaro intercedeu para que André Marinho tivesse uma legenda no Novo para disputar o governo do estado, tá? Então, que seria, Flávio teria manobrado a favor desse outro candidato, que não é do PL, para tentar roubar votos de Eduardo Paes na Zona Sul, e isso levaria Ruas para o segundo turno. Olha o naipe do negócio, gente. Olha a patifaria que acontece no Rio de Janeiro. Aí ele fala que se a candidatura de Ruas implodir e a de André der sinais de vida, não restará outra opção a Flávio a não ser apoiá-lo. Mais do que um plano B, André é o seguro que Flávio está contratando. Por quê? Ele não é tão conhecido assim, né? Não é presidente da Alerj, nem nada disso, garoto da Zona Sul, berço privilegiado, terá apoio de todo um ecossistema digital na internet e não tem nenhum escândalo de corrupção nas costas. Então, assim, gente, o próprio candidato do PL já tem um passado complicado. Então, aí, eles vão ser obrigados a tentar emplacar uma pessoa para vender a imagem do Flávio Bolsonaro, porque aí os passados todos se mistura o Cláudio Castro com o presidente da Alerj, com o passado do Flávio Bolsonaro, que eles são todos no mesmo partido. Então, olha só a confusão que o governo do Rio de Janeiro virou e olha só o quanto isso pode ter impacto aí na campanha do Flávio Bolsonaro. Lembrando que o Rio de Janeiro é um local de extrema importância aí, porque é o colégio eleitoral de atuação da família Bolsonaro, como eu falei para vocês no começo da live. Então, achei muito legal essa coluna aqui do Otávio Guedes, como eu sempre falo, ele é do Rio. Tudo que ele fala do Rio de Janeiro, eu paro para prestar atenção, porque ele realmente tem uma visão diferente por ser de lá. E aqui eu mostro a vocês, então, que o próprio Rio de Janeiro, aí, que é o esteio da família Bolsonaro, pode vir a prejudicá-los, assim, no que se diz aos aliados do PL, tá? Então, gente, bora lá através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Gente, vamos lá, pelo amor dos deuses! Aqui faltam R$100 mais 2 membresias. Bora de Superchat ou Pix, folhademocrata@gmail.com. Eu sei que é final de mês. Todo mundo que chegar aqui, R$10, R$4, a gente fecha a conta e passa a régua nessa meta, gente. Fecha a conta e passa a régua. Vamos lá. E hoje teremos Julian Lemos, ele que foi aliado de Bolsonaro. E sempre tem muita coisa para contar, com aquele seu jeitinho, aquele tempero paraibano que só o Julian Lemos tem, né? Aquele jeitinho dele que eu adoro. Então, vocês hoje, a partir das 21 horas, terão Pedro Zambarda, Marcelo Marcengo com o Julian Lemos, gente. Ele sempre habla. Esse daí não deixa por menos. Então, com certeza, vocês vão curtir demais. Bom, eu quero trazer para vocês, fora isso, vamos começar. Eu já vou de antemão falar para vocês. Estou amando falar do Zema? Não. Estou falando muito mais do Zema do que eu gostaria, tá? Mas eu vou ser obrigada a falar do Zema com vocês, tá? Porque teve mais uma manifestação aqui, que foi a do Carluxo. Pois é, gente. O Carluxo agora, ele emplacou numas da rebeldia, da militância, sabe? Um Che Guevara do multiverso. Agora ele está querendo falar, está querendo se manifestar. Carlos Bolsonaro, pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, atacou o Romeu Zema nas redes sociais após o ex-governador de Minas Gerais ser apontado como um dos possíveis vices ideais para Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro reclamou de uma publicação que Zema afirma ser
totalmente favorável à reforma tributária de Lula. É preciso deixar muito claro, por onde passa em Santa Catarina, investidores e contratados demonstram enorme preocupação com o aumento de impostos da reforma tributária, que sequer entrou plenamente em vigor. Trata-se de mais um verdadeiro cargueiro transatlântico de impostos sobre a cabeça de todos nós. O ex-vereador do Rio de Janeiro ampliou o ataque ao citar nomes da direita, que, segundo ele, não acompanham os planos de Jair Bolsonaro, tá? Diferente daqueles que, além de não apoiarem Jair Bolsonaro, também desejam enterrá-lo vivo politicamente, usam perfis de terceiros para cumprir esse objetivo. Fingindo ingenuidade diante dos olhos de todos, trago aqui apenas mais um fato, não um ataque. É preciso explicar porque os senhores sabem muito bem como o sistema age quando manipula a semântica conforme lhe convém. E aí, Carlos fez um apelo direto ao irmão e defendeu a união da direita, em apoio de uma única candidatura. Meu irmão Flávio Bolsonaro, eu nada quero de você além da sua amizade e das chaves das suas mãos, porque sei que nas mãos dos outros nada do que eu desejo para o país será feito. Não busco um projeto de poder nem de dinheiro. Apoiar-se em quem recebe milhões e oferece discursos ilusórios só levar para um caminho mais difícil. Ouça ao menos um pouco do que eu venho lhe dizendo há tempos e não aqueles que possuem outros interesses ao seu redor. É preciso ponderar. Você está mordendo a isca com mais facilidade do que lambarim no anzol de mosquito e o peixe só vai engordando malandramente. Precisamos unir a direita e vencer no primeiro turno. Esses são os fatos. Vamos, vamos, vamos. Finalizou. Ou seja, gente, o Carluxo tá poeta. Ele tá poeteiro, entendeu? Tá cheio de querer dizer que está entendendo nas entrelinhas tudo que está acontecendo, que Flávio está sendo enganado, está sendo manipulado por pessoas que não têm o mesmo projeto de governo que ele e que estão tentando passar o pé, puxar o tapete dos planos que haviam sido implantados pelo seu pai, Jair Bolsonaro, né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!